Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um subproduto da cana-de-açúcar usado na alimentação animal, na produção de energia elétrica e de biocombustível pode ganhar agora mais uma utilidade nas mãos de um estudante de escola pública. O bagaço da cana pode virar tecido. Tudo se transforma. Esse deveria ser o lema. O tecido que já foi bagaço de cana passou por um longo processo de transformação até chegar a este resultado. O projeto foi desenvolvido em 2023 aqui no Centro de Ensino em Período Integral Oswaldo da Costa Meireles, em Lusiânia. E o Tiago é o aluno responsável, aprendeu todas as técnicas durante as aulas de biotecnologia, inclusive quer seguir carreira. Agora ele vai mostrar pra gente como que esse fio de tecido, é transformado, porque ele veio a partir do bagaço de cana, não é isso mesmo? É um processo difícil? É um processo complicado, que levou esse período de 2 anos, quase 3 anos, mas que com muito empenho e muita pesquisa a gente conseguiu chegar no resultado satisfatório, que agora pretendemos apresentar lá na FBiotech, lá na Bahia. Então a gente está ganhando reconhecimento e mostrando que dentro de uma escola pública a gente consegue produzir o que a gente quiser. Só ter consciência disso e saber destinar nossos estudos. No laboratório, a ideia é dar um novo destino ao bagaço de cana que seria descartado pelas propriedades rurais da região. Processos químicos auxiliam na extração da celulose e no clareamento do material. Depois da secagem, o resultado é uma fibra têxtil que se assemelha à textura do algodão. Para Tiago, projetos como esse podem ser o ponto de partida para uma indústria têxtil mais sustentável. A gente tem um deserto conhecido como deserto do Atacama, e lá a gente tem toneladas de roupas descartadas anualmente. Roupas que são produzidas principalmente através do plástico, liberando-se microplástico, como poliéster. A gente começou a estudar um material que fosse possível produzir um tecido sustentável, assim como o lyocell produzido através do eucalipto. A gente chegou no bagaço da cana porque, por mais que ele seja descartado, por mais que ele seja utilizado também para a indústria térmica, de energia térmica, a gente tem mais de 50% dele descartado de forma incorreta, seja por barracas que produzem caldo de cana-de-açúcar, seja por empresas que produzem destilados. Então a gente tem todo um processo sustentável, todo um processo que não vai degradar o meio ambiente em si. A gente vai estar restaurando algo que seria descartado e prejudicaria o meio ambiente. Todo mundo aqui é capaz de desenvolver suas ideias e tirar daqui da cabecinha e transformar em um projeto e, de fato, ir para o papel. E, de fato, mostrar para o mundo que vocês possam e podem transformar uma ideia pequena em uma ideia fantástica. O prédio onde funcionou uma das maiores usinas de açúcar e álcool do Brasil na década de 1950, hoje é cenário para obras de artistas renomados internacionalmente. Alguns funcionários da usina Santa Terezinha, no interior de Pernambuco, se dedicam a outras atividades no local e as máquinas pesadas deram espaço para a cultura e para a arte. Com o encerramento das atividades da usina voltados para o álcool e para a cana-de-açúcar, os moradores que obtinham vínculos empregatícios tiveram que se reinventar para garantir a renda mensal familiar. Ao todo, eram cerca de 3.000 trabalhadores. A usina foi uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do país nos anos 50. Hoje são 44 hectares voltados ao turismo, à arte e à botânica. A usina se inicia por volta de 29, onde ela começa fazendo a sua primeira moagem nos anos 50. Ela tem um maior destaque, onde ela passa a ser a maior usina produtora de açúcar e álcool do país nos anos 50. E no final da década de 90 fomos atingidos por uma grave crise econômica. E nos anos de 2016, a gente inicia com esse projeto, que é um parque artístico e botânico. 40% da economia local corresponde à usina de artes. A ressignificação trouxe novas possibilidades para os moradores do distrito de Santa Terezinha. Hoje contamos com trilhas ecológicas, camping, pesque-pagues, bares, pousadas, e tudo isso vai trazendo uma sustentabilidade para a economia local através do turismo e o próprio projeto Usina de Arte, onde hoje a gente tem mais de 45 esculturas. É comum os moradores possuírem parentes que já trabalharam na usina. Hoje, eles também estão trabalhando, porém, a função mudou. Como é o caso do Ronaldo, que trabalha aqui
há 10 anos. O que antes se resumia em cana-de-açúcar e álcool, hoje comporta arte e botânica. Meu pai trabalhou com o pai do Dr. Ricardo na fazenda. Aí, com o tempo, a gente veio para cá, mais próximo da empresa. E graças a Deus, o Dr. Ricardo me deu uma oportunidade e eu estou aqui no Jardim Botânico trabalhando. Thales iniciou ainda estagiário e hoje é guia turístico do parque. Eu inicio como estagiário e eu me reinvento com o guia de turismo, tá? E a partir de hoje eu venho recebendo inúmeras agências, escolas, grupos familiares dentro do parque, e aí isso vai trazendo, de certa forma, uma economia para as pessoas que permanecem morando na usina. Lúcia Maria é artesã e também foi beneficiada com a usina de artes. Os eventos e exposições das artes atraem diversos turistas, o que movimenta a economia e propaga o artesanato. Atualmente a gente costura roupa para o pessoal mesmo da comunidade, a gente chama as meninas da comunidade, elas vêm, costura suas roupas, os artesanatos, a gente faz jogo de cozinha, almofada, lençol, cortina, tanto para cada uma das moradoras como a gente faz para vender para a comunidade. Além da arte, Ricardo firmou um compromisso com a educação. O espaço possui experiências educacionais voltadas para a área da tecnologia. Desde programação em Python, inteligência artificial, manejo de arquivos de nuvem, esse tipo de coisa, né? Muitos cursos diversos. Hoje a gente está efetivamente caminhando para criar uma comunidade de inovação com base tecnológica. O que antes era tomado pela sonora dos gigantes maquinários e engrenagens, hoje ocupa diversas obras de tirar o fôlego. A gente abre a partir de 5h30 da manhã às 6 da noite, tá? O espaço ele é gratuito. E aí eles vão se deslumbrar e vão sair com várias expectativas do nosso projeto. Uma fazendinha com mini animais encanta a criançada no agreste pernambucano. A ideia surgiu para que os pais pudessem levar os filhos durante as cavalgadas. O negócio deu tão certo que virou a principal fonte de renda da família. A ideia de criar o espaço surgiu na pandemia do coronavírus. Surgiu a ideia da gente dar o apoio às cavalgadas de Pernambuco e numa dessas viagens para as cavalgadas, sentia muita falta nos eventos da família em si. A gente fazia um diferencial levando os pais e os filhos para os eventos. Então surgiu a ideia da Fazendinha do Lacerda. A Fazendinha possui 25 mini animais. São eles: lhama, cabra, carneiro, pônei e um porquinho que se tornou o xodó da criançada. Lacerdinha é o nosso mini pig. Os aniversários que a gente vai, os eventos que a gente vai, a gente não tem como não levar ele. Os animais recebem tratamento especial, com alimentação adequada. Olha, a gente, no caso, são 2 vezes por dia, que a gente preza muito pela limpeza do ambiente dos animais. E a gente trabalha com volumoso, né? Também damos muitos sais minerais e com a ração paletizada. No período da manhã, por volta de 7 horas da manhã, e no período da tarde, entre 3h30 e 4 horas da tarde. O nome dos mini animais é uma atração à parte. Este bodinho, por exemplo, recebeu o nome do maior comunicador do Brasil. Com vocês, Silvio Santos. A gente fez um evento com crianças atípicas e as crianças escolheram o nome dele, escolheram Silvio Santos. Segundo Silvia, os nomes dos animais são dados pelas crianças. A gente tem os mini pôneis, que tem Shurek, Fiona, aí tem as alpacas, uma chama-se Filó, a outra a gente tá com enquete para escolher o nome dela. E tem a lhama, que se chama Gleice Kelly. Para Silvia, é gratificante acompanhar de perto a interação entre as crianças e os animais. A lição que fica é para a vida, né? Trabalhar com crianças é muito, muito, muito bom. Crianças atípicas e crianças não atípicas. Receber o carinho delas, o feedback das mães é muito, muito gratificante. O que começou pequeno, hoje é referência na região. E segundo os organizadores, o segredo está em um componente simples: o amor.
Eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerado, mas eu não era feliz. E hoje, graças a Deus, uma fazendinha de Lacerda, a gente faz por amor mesmo, eu e minha esposa. Uma produtora de leite em Rio Verde, no estado de Goiás, descobriu que tinha talento para fazer doces. Ela apostou na atividade e o negócio virou mais uma fonte de renda no campo. A Simone, o marido e as 2 filhas moram nesta fazenda em Rio Verde. Eles sempre viveram na zona rural. O sustento da família também sai daqui. Eles produzem leite há mais de 15 anos. A minha infância, a minha vida foi vendo meus pais mexer na propriedade com gado de corte, gado de leite. E nada melhor depois que eu casei, continuar, a atividade. Desde pequena, as filhas também ajudam no trabalho. Gisele, a mais velha, já até se prepara para seguir os passos da mãe. Atualmente, ela cursa o 5º período da faculdade de agronomia. Eu vejo que vou conseguir, aplicar os meus conhecimentos aqui na fazenda. Independente da gente trabalhar com gado, a gente precisa de manutenção de pastagens, entre inúmeras outras coisas. Por muito tempo, a produção de leite era o único foco da família. Mas há 5 anos, durante a pandemia de Covid-19, a Simone descobriu uma nova paixão: os doces cristalizados, que hoje também ajudam na renda da fazenda. Eu sempre tinha vontade de aprender a fazer os doces, para atender a minha vontade de comer, que eu achava bonito. Até então, sempre que tinha treinamento, oportunidade, nunca dava certo, por causa da distância. Até que um dia eu tinha a técnica que me atendia na época, na produção de leite, e ela falou: monta a turma, que eu mobilizo o instrutor e traga até a sua propriedade. E assim fez. E o qual depois terminou, eu tive que colocar em prática, No começo era só por diversão, apenas para comerem os doces em casa. Mas as visitas foram gostando e incentivando ela a vender. Hoje, a Simone produz uma média de 60 quilos de doce por mês. Tem de leite, figo, mamão, abacaxi, goiaba, laranja, caju, abóbora, coco e banana. Quem experimenta, aprova na hora. Todos muito bons. Meus preferidos são de abacaxi e de melancia. O processo de produção é fácil, mas um pouco demorado por conta da cristalização. Isso aí você vai fazer um processo de 3 a 4 dias. No 4º dia que você vai conseguir cristalizar o mamão. Cristalizou tudo, açúcar, secou. Agora a gente vai colocar ali e servir. Os planos da Simone com os doces são bem ambiciosos. Ela quer aumentar a produção e a variedade, que já é grande. E se depender da futura engenheira agrônoma da família, as produções de leite e doces vão andar lado a lado na fazenda. Uma propriedade pequena, ela pode sim ser muito rentável. Basta a gente trabalhar da forma certa. E que eu tenho sempre em mente? Aqui a gente trabalha com gado de leite. E a minha mãe tem a agroindústria dos doces. Eu quero chegar numa situação onde todo o leite produzido aqui na propriedade saia da propriedade já como um produto final, como um doce cristalizado de leite, um doce de amendoim com leite, leite com coco. E não só o leite, já toda uma história por trás do produto. Que delícia, hein? Em oficina simples, artesãos mantêm viva a história de um ofício que resiste ao tempo e dá forma aos sonhos. Técnica e tradição que transformam o couro cru em botas. O Carlos Antônio estava falando para mim que ele está aqui há 40 anos e faz todas as peças por encomenda, uma média de 15 peças por mês. Depois de escolher o couro, a primeira coisa é definir o modelo e o couro que a gente vai fazer. Então, o couro que a gente vai fazer hoje é esse aqui. Essa peça aqui, por exemplo, ela é a parte da frente da bota. Então, a gente pega e corta ela sempre nessa direção aqui, para na hora de montar, ela ficar bem arrumadinha lá na forma. O processo é lento, cuidadoso, a arquitetura de horas com habilidade. Aí dá uma afiada,
Essa lâmina aqui, ela tem que cortar muito, porque se ela não cortar muito, acaba se machucando, tá? Ela tem que estar bem afiada. A partir do molde escolhido pelo cliente, na peça, o corte e depois a descarnagem. Descarnar, a gente vai afinar essa parte do couro aqui. Eu vou fazer ali e vou te mostrar para você entender perfeitamente. Ó, isso aqui, ó, para poder dobrar o couro para ficar com acabamento bom, para não ficar a fio, tá? Então a gente vai fazer no cano dela. E aqui a gente vai fazer também o desbaste para receber a cola. O acabamento final. Na costura das peças segue uma linha onde só as mãos sabem para onde vai a peça. Chegou o momento agora, gente, crucial, a hora de virar a bota. E aí entra o Lindomar. O Lindomar tá aqui passando... É mais cola, Lindomar? É mais cola, porque aqui tem que colar esse couro com esse aqui para a pessoa não ser incomodada com nada. Ô, Lindomar, você faz isso há quantos anos? É igual o Carlos, 40 também? 40 anos. Que isso, vocês começaram juntos aqui? É, exatamente. Aí você tem que também ir pregando também, claro, né? O que eu tenho que contornar para fazer exatamente o formato da forma. Que aqui você tá vendo que ela é quadrada, tá vendo? Também tem o bico redondo. Aí cada um você monta conforme o cliente pede. A oficina do Carlos comercializa outras peças que vem de outros fornecedores. Um mundo velho de coisas bacanas. O fim dessa prosa é calçada com um cafezinho. São 40 anos, né? Quase meio século, né, Carlos? Quase meio séculos trabalhando aqui, nesse mesmo lugar. Você vê, o Brasil na época não era tetra? Não, não era. A gente não tinha passado por essa confusão de celular, internet. E você fazendo bota? Sempre fabricando as botas. O Brasil virou treta, você fazendo bota? Fazendo as botas. Virou penta... fabricando as botas. É impressionante. Passamos pandemias fabricando botas. Pois é. Vamos ver como fica o tempo para o primeiro dia de 2026. O primeiro dia do ano será marcado por calor, tempo mais abafado e pancadas de chuva com chance de temporais em várias regiões do país, principalmente entre a tarde e a noite. Na região sul, o dia começa com maior cobertura de nuvens no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Já no restante do estado gaúcho, o sol aparece com mais frequência. A nebulosidade volta a aumentar no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, entre o fim da tarde e a noite, com a aproximação de uma nova frente fria. No sudeste, o céu varia entre aberturas de sol e nuvens carregadas, principalmente em São Paulo, Minas e no Rio. No centro-oeste, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam rapidamente ao longo do dia. No nordeste, o céu fica mais carregado no Maranhão, Piauí, oeste litoral da Bahia, além do Ceará e Rio Grande do Norte. Enquanto nas demais áreas, o tempo firme predomina. E no norte, a nebulosidade é maior no Amazonas, Acre e Tocantins, com céu carregado ao longo do dia em boa parte da região. Durante a madrugada e manhã, chove de maneira moderada a forte no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, além do oeste e sudoeste do Paraná. E à tarde, as pancadas de chuva ganham força pelos estados, além do norte gaúcho, e há risco de temporais. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme, mas entre o fim da tarde e a noite, a aproximação de uma nova frente fria favorece chuva moderada a forte no sul e sudeste gaúcho. Desde cedo também há chance de pancadas no oeste, norte e interior de São Paulo, além do Triângulo, oeste e norte de Minas. À tarde, a chuva se intensifica e se espalha mais por São Paulo, grande parte de Minas, Rio de Janeiro e metade sul do Espírito Santo, com chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais no estado paulista, Centro-Sul e Triângulo Mineiro, interior e Serra do Rio. E o mar deve ficar agitado no Espírito Santo e há aviso de ressaca entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. No norte de Mato Grosso, sul e leste de Mato Grosso do Sul, também chove desde cedo. À tarde, as instabilidades se intensificam pela região, com chuva moderada a forte e risco de temporais. No sul e leste de Mato Grosso do Sul,
além do sul e sudeste de Goiás. À noite, a chuva diminui, mas ainda ocorre de forma isolada em algumas áreas. No Nordeste, chove de maneira mais fraca pela manhã no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. E à tarde, as instabilidades aumentam. Na metade sul do Maranhão e do Piauí, além da metade oeste da Bahia, chove de maneira mais forte. E há risco de temporais entre o oeste do Piauí e o leste do Maranhão. No litoral da Bahia, norte do Ceará e do Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de maneira mais fraca. E na região norte do país, chove de moderada a forte intensidade no Amazonas, Rondônia, Acre e Tocantins. E com risco de temporais no oeste do Amazonas. No Pará, a chuva diminui, mas ainda ocorre de maneira mais significativa no oeste, sul e leste do estado, além de áreas em Roraima e norte do Amapá. O tempo segue mais seco em áreas do interior do Nordeste, norte da Bahia, oeste de Sergipe, Alagoas, interior do Ceará e de Pernambuco, além do norte do Piauí. E a umidade do ar entra em alerta no oeste da Paraíba, oeste e sul do Rio Grande do Norte, além do extremo leste do Ceará, podendo ficar abaixo dos 20%. Rajadas de vento variam em boa parte do país neste primeiro dia do ano. Em grande parte do centro-sul, litoral do sudeste e na região nordeste. Já no norte do estado do Rio, podem ocorrer de maneira mais forte e variam entre 50 a 70 km por hora. E em relação às temperaturas para este 1º de janeiro, máximas de 30 graus em Goiânia, Cuiabá em Campo Grande, 33 em Belo Horizonte em Salvador, 31 em São Paulo e até 36 graus no Rio e em Vitória. Os dados sobre atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil foram atualizados com aprimoramentos metodológicos e incorporação de dados mais recentes. A divulgação preliminar dos números foi apresentada na COP30 em Belém. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Gustavo Espadotti, que é chefe-geral da Embrapa Territorial. Bom dia, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia para você, para toda a sua equipe, toda a audiência do Record News Rural. A gente que agradece. Gustavo, olha, são dados essenciais para a gente ter esse panorama e muito especial ter a apresentação justamente na COP30. Exatamente, Kelly. É um palco muito grande para mostrar um trabalho que também foi muito grande, né? Foi desenvolvido ao longo de todo o ano de 2025 pela equipe da Embrapa Territorial. Um trabalho que buscou concatenar e trazer num gráfico síntese, mas também com mapas e com dados precisos, números que estão dispersos em vários ministérios, secretarias, órgãos governamentais, mas todos eles públicos, oficiais e abertos, que foram trabalhados pela nossa equipe para tentar descortinar a real condição da atribuição, da ocupação e do uso das terras no Brasil e poder medir e mostrar para o brasileiro, para a nossa população rural, para a população urbana e também para os importadores de alimentos, de fibras e de bioenergias do Brasil, como está o panorama da utilização das nossas terras e dando a César o que é de César, mostrando o que é do agro, o que nós produzimos, mas também o quanto nós temos de vegetação nativa protegida, preservada e conservada pelo Estado brasileiro e também pelos nossos produtores rurais. São dados que, obviamente, despertam a curiosidade de todo mundo, quem é do agro e quem não é do agro. E a gente trouxe aqui uma arte, né, que inclusive a Embrapa disponibilizou para nós, sobre, por exemplo, a área de preservação. Vou pedir para que realmente esse gráfico seja colocado no vídeo e, se possível, depois em tela cheia, para você, Gustavo, explicar para a gente o que esse primeiro gráfico traz de informação. Maravilha, Kelly. Vamos começar, assim, pela vegetação nativa, né? Que é o grande ativo ambiental, onde está toda a nossa biodiversidade de fauna, de flora, os nossos recursos minerais, né? Então vamos começar com essa primeira parte do nosso Brasil Verde, tá? A gente separou isso em várias atribuições, ou seja, qual é o papel do Estado brasileiro nas áreas protegidas, que incluem as unidades de conservação integrais, as terras indígenas e as áreas militares. Dessas áreas nós temos 19,7% do Brasil em áreas protegidas, ou seja, carta totalmente fora do baralho do nosso agro.
temos ainda 6,5% do território brasileiro em unidades de conservação de uso sustentável, que são as áreas dedicadas à exploração de produtos madeireiros e não madeireiros. O manejo florestal, os extrativistas, estão todas nessas áreas que são delimitadas para comunidades de conservação sustentáveis. E por fim, aquela parte mais verde, mais clarinha ali em cima, é o compromisso ambiental dos produtores rurais brasileiros, que ao cumprir com as condicionantes do Código Florestal Brasileiro, eles dedicam parte das áreas privadas deles em prol do meio ambiente, que totaliza 29% de todo o Brasil. Ou seja, o nosso produtor rural, que produz alimentos, que veste, que move a nossa parte do nosso Brasil, ele, além de tudo, dedica 29% do Brasil para o meio ambiente. É um caso único no mundo, onde dá quase metade das propriedades rurais do Brasil. Se a gente tivesse uma média do Brasil inteiro, 52% seria de uso e os outros 48% de áreas dedicadas à preservação. Por isso que a gente fala que não existe nenhum agente, seja ele governamental, público ou privado, nenhuma categoria profissional que dedica mais tempo, recursos e principalmente áreas em prol do meio ambiente que os nossos produtores rurais. Então é um grande orgulho que nós temos do produtor rural, além de produzir, também participar dos processos de manutenção da biodiversidade e em prol do meio ambiente. Vamos lá, nesse primeiro gráfico ainda, vamos falar sobre a produção. Qual é o principal destaque? Isso mesmo, além de todo esse Brasil verde, nós temos uma parte produtiva, né? Que ela é concentrada em 31,3% do nosso Brasil, majoritariamente em áreas dedicadas à pecuária extensiva, às pastagens, que totalizam 19,4% do Brasil. Mas temos ainda as áreas de lavouras, né, que totalizam aí 10,8%, e a silvicultura ocupando 1,1%. Então veja, nós temos 31,3% de áreas produtivas e na outra ponta 65,6% de áreas dedicadas ao meio ambiente. Isso mostra que há um equilíbrio muito bom em termos de produção e preservação no Brasil. Se nós juntarmos todas essas áreas de produção, para cada hectare de produção que a gente tenha, produção agropecuária, nós temos 2,1 hectares de áreas verdes no Brasil. Então é um caso único no mundo e a gente pode ter o orgulho de mostrar esses dados na COP, para mostrar que no Brasil produção e preservação realmente andam de mãos dadas. Isso para todo o nosso território brasileiro. E nós fizemos aí também estudos detalhados pelos nossos biomas Cerrado e Amazônia. Sim, exato, a gente vai conferir agora, porque uma coisa é falar que é sustentável, outra coisa é trazer dados, então dados comprovados, então isso realmente faz toda a diferença, ainda bem que a Embrapa levou essa informação para a COP. Vamos falar então agora do Cerrado? Vamos sim, Kelly. No Cerrado, nós estamos falando aí de um ambiente que até pouco tempo atrás era inapto para a agricultura, né? Até 30, 40 anos atrás, mas que hoje é classificado como celeiro do Brasil e também de parte do mundo. Então, mostrando um diagnóstico do Cerrado, nós também vemos que existe um ótimo equilíbrio entre produção e preservação, tendo o Cerrado 52,2% dele dedicado à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa e 45,9% dele dedicados para os fins de produção agropecuária. De novo, majoritariamente ocupados com pastagem, cerca de 30% do bioma cerrado, mas com uma maior participação também das lavouras, sendo elas totalizando 14,2% do bioma cerrado. Então todo aquele mar de soja que falam que existe no Cerrado, mar de milho, mar de citros, de cana-de-açúcar, todas as culturas anuais, temporárias e permanentes ocupam aí 14,2% do território, sendo que ainda temos muitos pastos aí utilizados. Pastos esses que uma percentual dele também pode estar em rotação de culturas com cultivos anuais, então é uma integração muito forte entre agricultura e pecuária que ocorre nas principais regiões produtoras de grãos e de pastos no Brasil. Tem mais algum destaque, Gustavo, sobre o bioma cerrado que você gostaria que a gente observasse melhor? Tem um percentual relativo mais acentuado da produção agropecuária, dos produtores agropecuaristas do Brasil, nas questões de preservação do cerrado, né? Note que dos 52,2%
das áreas que são verdes, os produtores rurais são majoritariamente os que mais aplicam recursos para essa região. Totalizam aí 34,7% de todo o bioma cerrado é preservado pelos produtores rurais. Então, relativamente, esse compromisso ambiental dos produtores nesse bioma é maior que a média nacional. COP30 em Belém, na Amazônia, pela primeira vez uma COP é realizada nesse bioma e, obviamente, também tem um gráfico que mostra muita informação estratégica para a gente. Vamos conferir, né, Gustavo? Isso aí, Kelly. A gente fez um recorte especial também para o bioma Amazônia, né? Bioma Amazônia é esse que é o berço da maior biodiversidade do planeta e também o bioma mais pressionado do ponto de vista ambiental, por toda a sua pujança de recursos minerais e também por ser um ambiente altamente protegido e preservado. E é lá que o Brasil dedica mais esforços para a manutenção da vegetação nativa. Seja o Estado brasileiro concentrando mais atribuições de terras para proteção ou conservação da vegetação nativa, naquelas categorias anteriormente mencionadas, seja também o Código Florestal Brasileiro dedicando um olhar todo especial para esse bioma, né? Porque na Amazônia Legal, o Código Florestal diz que os percentuais de preservação de vegetação nativa pelos imóveis rurais tem que variar de 80% para áreas florestais, 35% para áreas de cerrado ou 20% para as demais formações. Então também tem um olhar para que as propriedades rurais dediquem mais áreas dedicadas à preservação nesse bioma. Mas olha que dado interessante, né? Toda a produção agrícola, só focado em agricultura, lá no bioma Amazônia, ocupa apenas 2% do bioma, Kelly. Então, veja que tem, assim, é muito detalhado falando sobre o papel do desmatamento dos produtores rurais na Amazônia para a produção de grãos, mas isso não é uma realidade dentro dos números da ocupação geral desse território, pois eles ocupam apenas 2% para a produção de produção vegetal. Temos ainda 12,1% de áreas de pastagens nesse bioma, que compõem esses 14,1% do bioma Amazônia dedicado à produção agropecuária. Lembrando que nós temos mais de 21 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e também têm o direito de explorar essas áreas, de poder produzir alimentos em quantidade e qualidade para a sua população rural, para que os alimentos cheguem a preços competitivos nos supermercados, para que não pese tanto na cesta da produção e principalmente na cesta financeira dos trabalhadores da Amazônia, que o preço da comida não seja tão alto. Então é preciso ter uma produção local que é concentrada em apenas 14,1% de todo o bioma, restando aí para preservação, proteção e conservação da biodiversidade quase 84% desse bioma. Então, a Amazônia não está acabando, ela tem mecanismos e regras muito rígidas de proteção e de preservação e que ela será conservada para gerações vindouras. Então, não é um discurso alarmista, é um discurso de que o Brasil, o Estado brasileiro, tem feito o seu papel e preservando e protegendo todos os seus biomas, mas com maior concentração e maior esforço no bioma Amazônia. Gustavo, com relação aos cadastros públicos, que são importantes que eles sejam atualizados com frequência, porque são eles que dão base para esses dados, que são informações, obviamente, estratégicas, que mostram para a gente, o brasileiro, faz um panorama ali completo, mas também para o mercado internacional, porque a gente sabe que existe um protecionismo por parte dos outros países, né? É uma concorrência muitas vezes injusta e tentam, às vezes, distorcer realmente o que acontece aqui no Brasil, uma questão comercial. Então, a gente ter esses dados é importante, obviamente, para a gente conhecer, saber a nossa realidade, mas também por uma questão comercial. Exatamente, Kelly. Você tocou num ponto muito interessante, que são a necessidade de termos dados públicos, oficiais, abertos, numa periodicidade muito boa, porque tem um detalhe, né? A gente acha muita coisa na vida, né? Nós achamos muitas coisas. E sem o dado, você só tem uma opinião. E o dado, ele tem uma característica muito, muito particular dele, porque ele é insistente, né?
O dado, ele continua, por mais que você ache alguma coisa, ele volta e te traz para a realidade. Então, é muito importante nós termos órgãos como a Embrapa, que conseguiu trabalhar com todos esses dados, a Embrapa Territorial que entregou essa compilação para a sociedade, mas também órgãos como o IBGE, a CONAB, o INCRA, as secretarias que estão vinculadas, por exemplo, ao Ministério do Meio Ambiente, para que eles forneçam de forma aberta todos esses dados, como eles fazem, é fundamental para que a gente tire os achismos e traga dados concretos e, principalmente, consiga qualificar debates tão importantes como os que ocorrem na COP30 lá em Belém, que está ocorrendo agora. Então, nós quisemos realmente aumentar o nível de qualificação dos debates com esse tipo de informação, para que nós tenhamos os elementos necessários para mostrar para o mundo inteiro que o Brasil não é apenas um player ambiental ou um player de produção de alimentos. Ele é um benchmark dentro dessa questão do equilíbrio entre produção e preservação, que não existe país no mundo que consiga produzir alimentos para 1 bilhão e meio de pessoas, mantendo 65% do seu território para vegetação nativa. Então é um caso onde nós conseguimos transformar a ciência e a tecnologia em inovação para os produtores rurais conseguirem produzir cada vez mais num pequeno espaço de terra. Então são esses ganhos de produtividade, de intensificação do uso da terra, que fazem do Brasil protagonista no cenário da produção agroalimentar. E isso é um motivo de orgulho para todos nós brasileiros, de que a ciência venceu dentro de um país que tem suas limitações de renda, que tem suas limitações principalmente financeiras num contexto de desenvolvimento mundial, mas mostrou que a ciência é aliada do desenvolvimento e uma ciência baseada em brasileiros, entregues para brasileiros, para uma agropecuária cada vez mais sustentável. Gustavo, é importante demais te ouvir. A gente lembra que os dados foram divulgados na COP30, né? Mas, obviamente, muita coisa ainda vai ser divulgada no ano que vem. Eu sei que a Embrapa não para e sempre é bom demais ter vocês com a gente aqui no Record News Rural. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Imagina, Kelly, somos nós aqui da Embrapa Territorial e de toda a Embrapa que agradecemos a parceria com você, com a Record News Rural. Nós acreditamos muito no papel da comunicação para entregar para a sociedade todo esse grande papel que os nossos cientistas, os nossos pesquisadores fazem para entregar para a sociedade, para os nossos produtores, cada vez mais tecnologias, produtos e serviços agroambientais. Informação estratégica. Obrigada, viu? Um bom dia para você. Essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!